Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos estão ouvindo bem? Né? Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tanto os presentes quanto os irmãos e visitantes, enfim, que nos acompanham virtualmente pelas redes sociais, pela internet. Você é muito bem-vindo para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade, acho que é o oitavo encontro dessa EBD do livro de Atos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora, pedindo ao Senhor que Tu venhas nos abençoar, falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê toda a assistência que precisamos. Ó Deus, tudo aquilo que seja necessário, relevante, importante, Senhor, para a edificação do corpo nesta manhã, Senhor. E que só o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado, ó Deus, seja glorificado neste lugar, Senhor. Porque tudo fazemos, ou tentamos fazer, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que é o único nome digno de receber honra, glória e louvor, Senhor. Dá-nos o Teu entendimento, nos enche com o Teu Espírito Santo, fala a cada coração, Senhor, aquilo que Tu já tens preparado na Tua eternidade. Oramos, te bendizendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Convido os irmãos, podem ficar sentados a continuarmos a nossa leitura no livro de Atos, capítulo 23. Nós paramos no 22. Amém? Atos 4, 23. Atos, capítulo 4, 23. Nós paramos no 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na Ara. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Até aqui, irmãos. Se der, a gente caminha mais um pouco nesta manhã, entrando um pouquinho mais já no assunto da próxima aula. Conforme eu tenho falado com os irmãos, é sempre importante nós entendermos em que contexto nós estamos, né? Aí eu li um trecho da palavra aqui. Isso tudo até agora se refere à cura
de um coxo na Porta Formosa. Até agora o negócio está caminhando. Bem, então é bom ter em mente isso. Pedro e João, lá na hora nona, iam orar, curaram. Aí veio todo um discurso de Pedro, segundo Pedro com João, para os varões israelitas, era ali o público-alvo. Depois nós vimos que houve uma interrupção na fala dos apóstolos, por parte do Sinédrio, podemos dizer assim, que nós explicamos. Anciãos, aqueles importantes lá de Israel, sacerdotes, levitas, composto por fariseus, saduceus, que não acreditam, os saduceus, nós vimos isso em ressurreição, em anjos, eram aristocráticos, ligados a Roma. Luana fez uma pergunta, expliquei alguma coisa, pastor Carlos complementou, não é isso? Então houve uma interrupção. Estou só fazendo um resumo para a gente continuar, como tudo está interligado. Foram presos, não como bandidos, nós explicamos, foi uma prisão ali, vamos dizer, cautelar, para que no dia seguinte, porque eles não podiam fazer julgamento à noite, eles foram então ao Sinédrio, e ali o Sinédrio, aquele conselho, começou a pedir explicações sobre com que autoridade eles estavam fazendo aquela cura e também pregando. Aí Pedro, com João, começa então a explicar que era no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Pedro vai dizer que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram a pedra angular, vocês rejeitaram a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, E como eles viram que Pedro estava numa crescente ali, eles pararam de novo o discurso. Por quê? Porque os homens estavam cheios do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor tinha falado no seu ministério, que eles não compreendiam, mas eles ouviam, algumas coisas eles compreendiam, outras não, foi tudo clareado para eles. Tudo ficou, de certa forma, fácil. Não porque eles eram letrados, muito pelo contrário, nós vimos que os próprios anciãos do Sinédrio falaram, esses homens são iletrados, como é que eles estão avançando dessa forma na explicação? Quase devem estar dizendo assim, nem a gente consegue fazer isso. E, nós que somos os professores, tal, como é que eles conseguem avançar assim? Trava de novo, aí para de novo. Pedem, estou fazendo um resumo, pede para eles saírem um pouco da sala lá da reunião, enquanto eles decidem o que é que vão fazer. Como que diz assim, temos que parar o avanço disso aí que eles chamam de reino, desse nome aí de Jesus, que eles dizem que ressuscitou. Temos que parar isso, como é que a gente vai fazer? Vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los. Foi essa a primeira proposta. E aí eles vão e fazem então algumas ameaças. E aí Pedro vai dizer, olha, vocês mesmos julguem. Vocês mesmos julguem se não sei se está correto aqui, a imagem, os irmãos me ajudam, né? A impressão que deu que eu estava muito fora do... Mas o irmão lá está no controle, amém. Vocês mesmos julguem se é correto a gente parar de falar o que temos recebido de ordem do Senhor nosso Deus, que é o mesmo Deus de vocês, ou ouvir a homens. Ou seja, não, vocês estão dizendo para a gente parar de falar, e Deus está dizendo para a gente falar. Nesse caso, nós vamos obedecer a Deus. Aí o que é que eles fizeram? Vamos apertar mais um... Parece aquelas negociações de preço, Aumenta mais um pouco para ver se ele vende. Está achando muito barato. Não tinha negócio, E aí, como eles viram que foi notória sobre a cura do coxo, eles não tinham o que falar, a gente já viu que era um homem de mais de 40 anos, e que todo mundo conhecia, e que a Bíblia não diz há quanto tempo eles estavam, aquele coxo estava na porta, mas já havia um bom tempo. Era notório, todo mundo passava por ali há muitos e muitos anos. O que é que eles fizeram? Soltam eles. Tem jeito. Por quê? Firmes. Entenderam, irmãos? Firmeza
firmeza. Foi, né, uma forma que a gente concluiu a aula passada, o estudo. Foi a manutenção naquilo que o Senhor pediu. Eles não desviaram, não tiveram medo. Tudo que podia ser feito, negociado, vai preso. Eles não falaram nada, vamos preso, tá tudo certo. Não desrespeitaram a autoridade, não xingaram ninguém, não jogaram pedra em ninguém. Eles só não acataram, por meio de ameaças, o parar de falar no nome do Senhor. Isso aí eles não podiam fazer porque eles tinham recebido essa comissão e há pouco tempo, né? Se a gente for ver o aspecto temporal, não tinha muito tempo, tá? Em termos de dias. Então, dito isso, irmãos, nós lemos então esse trecho da palavra em que ela começa que eles vão depois então compartilhar com os seus, tá? E contar com grandes coisas fez o Senhor, eles contaram. E essa questão dos seus envolve tanto os seus pares, todos que estavam envolvidos nas missões, porque no primeiro discurso do Pedro, ele estava com os apóstolos. Nesse, ele está isolado aqui com Pedro e João, e os demais estão fazendo outros trabalhos. Então eles foram ter com eles, com os seus pares, e alguns também entendem que com familiares, tá? Não há um consenso, mas seja com familiares, sejam com os seus pares que estão na mesma batalha, os mesmos soldados, eles foram compartilhar a bênção que Deus tinha dado, né? Todo aquele episódio, porque não foi um negócio simples, passaram uma noite na prisão, irmãos. Passaram uma noite, embora a prisão que eu falei para os irmãos, cautelar, não era uma prisão junto com pessoas de alta periculosidade, para seguir o rito do não julgamento, né? Agora, o que é importante a gente entender aqui? Vocês observam que os apóstolos, eles estão sempre usando a palavra para dar as explicações, tá? Ainda no versículo 4:11, que foi da aula passada, tá? Se os irmãos forem, vamos lá, no Salmo 118, 22, o 11 vai falar da pedra rejeitada, não é isso? Vamos lá no Salmo 118, 22. Eu quero que os irmãos observem a importância que a palavra é toda alinhada. Eles não estão chutando, eles estão dizendo as coisas proféticas. 118, 22. Tá? Como eu falei para os irmãos, eu estou lendo numa versão, mas tem variante de uma versão para outra, não há problema nenhum se você está lendo na Revista Corrigida, na King James, tá? Na nova versão internacional, na tradução da linguagem de hoje. Então, o que diz o Salmo 118, 22? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Bem? Então, quando Pedro dá aquela resposta, Pedro está dizendo algo que eles sabem o que é. Pedro não chegou do nada, não, a pedra tal, e eles... Você está falando de quê? Não, eles conheciam muito bem. Os irmãos estão entendendo? Eles conheciam muito bem o que Pedro estava falando, era um salmo 118, ele está dizendo, ó, isso é profético, tá? E eu marquei aqui, apenas por curiosidade, porque faz parte logo abaixo, no 118 mesmo, cadê o microfone? Aí, quem pode ler 25 e 26? 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus:
Ó salva, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, pois para bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. É isso mesmo? Isso. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, é isso mesmo, pastor. Concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Está vendo isso aí no Salmo 118? Está vendo? Os irmãos lembram de algum momento na caminhada de Jerusalém em que isso foi dito? É BD. Entrada de Jerusalém. Isso é aquilo que se chama Hosana. Você já ouviu falar em Hosana? Hosana nas alturas. Tiraram vestes, colocavam no chão. Galhos de árvore colocavam no chão. Bendito. Hosana é isso. Salva-nos, Senhor. Prospera, não é prospera a nós para ficarmos ricos. É prospera, Senhor, no teu propósito de nos salvar. Qual o propósito do Senhor? Salvação do homem. Prospera, Senhor. Prospera, Senhor. Salva-nos, Senhor. Isso é profético. Aí um monte de gente está dizendo na entrada de Jerusalém: Hosana, bendito que vem. No jumentinho. No jumentinho. Profeta diz, profecia em Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 já estava dizendo que o Senhor ia entrar em cima do jumentinho, lá em Jerusalém, o vosso rei. Salva-nos, Senhor. Hosana. Aí tem a igreja romana, tem muitos hinos que usam esse nome Hosana, mas a igreja evangélica também usa. E hoje a palavra Hosana, de certa forma, ficou alguma maneira de você louvar a Deus. Você está dando um glória a Deus. Ela deu um pouquinho desvirtuada, mas ela quer dizer isso. E a composição dela, não vamos entrar agora no texto, mas ela vem desde o hebraico, Rosh, Ha, Na. Hosana, prospera, Senhor. Mas, olha só, irmãos, o que eu estou dizendo é que Pedro sabe o que estava falando. Né? Ele nem falou isso aqui, mas eu estou dizendo para os irmãos como os salmos. Por isso que Jesus falou, meus amados, o que está se cumprindo é o que está na lei, nos profetas e nos salmos. Vocês leem, decoram, repetem esse negócio todo dia, mas não entendem nada. Porque o espírito não clareia, o coração de pedra, duro. Entendeu? O povo que falou aquilo, o que vinha dos discípulos era verdade, mas da grande maioria era só um cumprimento parcial da profecia, porque logo em seguida eles iam dizer: crucifica-o, crucifica-o. Grande gente, parte daquela multidão que estava ali, bendito que vem em nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se os irmãos forem lá depois, não é o caso. Se os irmãos forem lá, nessa entrada triunfal, era mais ou menos assim. Sabe aquela multidão gritando? Aí tem gente dizendo: quem é esse? O que é isso? O camarada nem sabe, mas tem gente, tem uma multidão gritando. Eu gosto de ir para a multidão, vamos lá. Hosana, Senhor, prospera, salva. Daqui a pouco os líderes vão dizer: crucifica-o, crucifica-o. Entendeu? Agora, olha que coisa profunda, para a gente continuar nosso estudo. Isso aqui é um parênteses que a gente abriu, tá? Por causa do Salmo 118. Quem pode ler Mateus 23:37? Palavras do Senhor Jesus. Mateus 23:37, 38 e 39. Vocês verem como os negócios são importantes. Bora, irmãos, todos tomaram café, está todo mundo acordado, não tem ninguém com sono, está todo mundo entendendo, não está? Não está fácil? Está facílimo, mas a gente está... Mateus 23, 37, 38 e 39, com alegria. Quem vai ler? Microfone. Sou eu.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus! Olha o que Jesus está dizendo. Vocês vão me rejeitar. Mandei profetas, quis vos ajuntar. Vocês mataram todos. Né? Nas Bíblias mais antigas, assim, quantas vezes quis ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintainhos. Quem pegou essa versão de pintainho? Não, né? Só os velhos. Pintainhos, pastor pegou, com certeza. Pintainhos. Aí transformaram em pintinhos e agora está pintos. Tá? Todo mundo entende, os filhotes de uma galinha. E vocês não quiseram. Aí ele diz o seguinte, olha, isso aqui é profundo, nós não vamos nem entrar, porque isso aqui é discussão até Jesus voltar. Ele diz, ó, vocês não me vereis mais, até que vocês digam, ou que se cumpra a profecia que diz, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. O judeu não disse ainda. Quem disse foi meia dúzia de discípulos, o resto estava com a torcida ali, dizendo, cumprindo-se parcialmente. E Jesus já estava dizendo aqui, ó, vocês não me verão, ou seja, não haverá comunhão entre o ungido de Deus e a nação de Israel, até o tempo, existe um tempo que ninguém sabe, só Jesus, eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Porque o Senhor falou, nem um jota e nem um tio da lei vai cair até que tudo se cumpra. Né? Claro que não tinha o J no alfabeto hebraico. É o Yod, a menor letra do alfabeto. Yod. Nem um Yod da lei, e nem um tio, que é uma comparação com acento, que era um pequenos símbolos que os homens, os escribas, colocavam em algumas letras para diferenciar. Por isso que ele é colocado em português como um tio. Porque um tio muda o som. Então tinha isso no hebraico também. Coloca um negocinho aqui. Né? Por exemplo, se você não colocar o tio em sabadão, vai ficar sabadal. Aí coloca o tio, fica sabadão. Então é traduzido para o português assim, apenas quer dizer o seguinte, olha, sabe os menores símbolos da lei? A menor letrinha, Yod, e o menor símbolo? Vai ter que se cumprir. Tudo vai ter que se cumprir. Então, vamos voltar para o Atos 4. Mas o que é que eu quis dizer com essa introdução, irmãos? Pedro não está chutando. Pedro sabe o que está falando. Ele aprendeu com o mestre. E olha, fica a pergunta para todos nós aqui. Eu sei que é um EBD. Eu sei que é um EBD. É você que vai responder para você mesmo e para Deus. Você faz parte dos discípulos que com o coração disseram, bendito o que vem em nome do Senhor? É esse quem eu esperava? Ou você ainda está aguardando a voz ecoando de Jesus? Olha, enquanto você não disser, bendito que vem em nome do Senhor, não tem comunhão comigo. Enquanto não se render, porque não há salvação em nenhum outro nome, Pedro vai dizer isso. Qual a sua situação? Não responde para mim. É você, seu coração e Deus. Entendeu, irmãos? Quem falou que vai se cumprir tudo é Jesus. Vamos passar? Ouvindo unânimes, que eles foram contar e compartilhar. Olha, contaram toda a história que nós lemos, eles contaram para os seus. Nós passamos por um sufoco, mas o Senhor nos livrou.
A gente teve diante do Sinédrio, contando para os irmãos, não era um negócio zaço. A gente teve lá com os homens, lá, os anciãos, os homens barbudos, Anás, Caifás, aquele grupo todo que a gente entendeu o problema do sumo sacerdote, a gente teve com eles. Eles queriam impedir que a gente falasse, nos ameaçaram mais ainda, apertaram mais ainda. E aí, irmãos, eles unânimes da palavra, coisa linda, levantaram a voz e disseram. Isso é um cântico, né? É como se fosse um cântico. Bem-vindo, Diego, Jéssica, glória a Jesus. Atos 4, tá? Atos 4, qualquer coisa, um irmão ajuda o outro aí para localização da palavra com os amados ali. Olha, irmãos, o que Pedro e João... Pedro não, agora a palavra não diz mais que é Pedro. Falam todos unânimes. Se eles falaram em coro todas essas coisas, eu não sei. Ou se uns representando todos e os demais o glorificavam, eu também não sei. Mas a palavra não diz quem falou isso tudo. Mas isso aqui é como se fosse uma oração, um cântico de alegria. Depois de uma grande tribulação, eles passaram ameaças, porque, irmão, você concorda que eles presos ali, eles não sabem o dia de amanhã. Podia dar na cabeça deles, vamos apedrejar, vocês estão blasfemando, ponto, morreu. Mas eles estavam confiantes no Senhor. Aí eles começam a glorificar a Deus, diz, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ação. Né? Entende, irmãos, a importância, estava falando com o pastor esses dias, de você entrar na presença de Deus em qualquer circunstância, com lutas antes e com a luta que vem amanhã. Entra já com louvor, já entra glorificando a Deus pela bênção. O que é que vai acontecer? Eu não sei, é da economia de Deus. Se Ele quiser nos levar, Ele nos leva. Porque ao final, Ele vai dizer, nos livra. Ele podia começar assim, nos livra desses homens. Não, Ele começa, tu, soberano Deus, fizeste os céus, a terra e tudo que neles há. Já vai glorificando Deus, irmãos. Já vai glorificando a Deus. Todo dia. Se você glorifica devido às circunstâncias, tem algo errado. É dar glória a Deus independente da circunstância. Depois você derrama suas lágrimas. Amém? Aqui. Pois não ia parar, não. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E agora vem outro detalhe. Aí o microfone vai circular um pouquinho mais. Vem outro detalhe. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. O que é que foi dito por boca de Davi, nosso pai, teu servo? Vou dizer aqui. Naara, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso aí. Ele está dizendo. Tá? Ele glorifica a Deus, que é soberano, que é Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, e ele disse que disseste, por intermédio do Espírito Santo, que lembra que o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne? Lá atrás era pontual. Profeta, rei, sacerdote. Então o Espírito encheu Davi. Mas a gente tem um detalhe aqui. Por isso que eu falei da importância da leitura da palavra. Porque, irmãos, as nossas armas não são as armas do inimigo. Se você lutar contra o inimigo com as mesmas armas dele, você não irá perder a guerra. Você já perdeu a guerra. Já perdeu. Se você lutar contra a pessoa errada também, você não vai perder a guerra. Você já perdeu. Então você tem que saber contra quem você está lutando e com que armas você vai lutar. Resultado é vitória. É a palavra que garante. O problema é, eu não sei contra quem eu estou lutando e ainda uso armas erradas. Está lá em Efésios 6. Contra as potestades do ar,
príncipe das trevas desse mundo. E as nossas armas não são carnais. Escudo, mas que escudo? Fé. Capacete, que capacete? Salvação, não pode sair da sua cabeça. O adversário quer tirar da sua cabeça que você está salvo no Senhor. Não pode tirar isso da cabeça. Jesus disse que não lança ninguém fora. Aí o que é que ele quer fazer? Ele quer que você saia. Ele não vai lançar fora, mas você pode sair. Não tira o capacete. Espada do Espírito. O que é a espada que ele diz? Palavra de Deus. Tá? Vamos parar só para não pregar em Efésios 6. Né? Então você tem que saber contra quem está lutando, aonde você está alistado e quais as armas disponíveis para você que está alistado no exército de Deus. Amém? Ele disse por boca de Davi. Na versão ARC, que é a revista E Corrigida, diz assim. E ouvindo eles isto, os unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo. Aí vem o que Davi disse. Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso que Davi falou. Aí a pergunta, aonde Davi falou isso? Quem vai ler? Quem vai ler? Habilitado, uma ovelha do Senhor, desperta para ler. Cadê o microfone? Quem vai ler? Luana, Dona Helena, Massinha. Quem vai ler Salmo 2? Não vou pedir Abacuque, Obadias, para ficar tranquilo. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2, que aí é fácil. Salmo 150 capítulos. Achou Salmo? É só chegar no número 2. Salmo 2. Tá? Não, tranquilo. A Reginaldo tá meio elétrico hoje. Calma. Vamos lá, Salmo 2. Salmo 2. Lê os versículos 1 e 2. Tá bom. Por que se amotinam? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e o seu ungido e dizem. Amém? Amém. Então, de onde Pedro tirou isso? Salmos. Não, Salmo. Davi, muito bem. Salmo 4. Davi também, né? Salmo 1. Inominado, não diz, inominado, muito bem, Claudinha. Salmo 2, que é o que a gente leu, inominado. O que aconteceu? Pedro e os demais apóstolos, por inspiração do Espírito Santo, disseram, quem escreveu o Salmo 2 foi Davi. Pode escrever na sua Bíblia, esse Salmo 2 é de Davi, embora nos Salmos não esteja. Por que de Davi? Porque o Senhor, o Espírito Santo, falou que foi Davi que escreveu isso. Deu para entender, irmãos? Como você conecta a Bíblia? Sabe quantos salmos de Davi tem escrito salmos de Davi? Dos 150? 73 salmos. Mas sabe que no Novo Testamento existem 2 lugares que atribuem a Davi 2 salmos que não está escrito que é de Davi. Um deles é esse aqui que a gente leu, que é o Salmo 2. O outro está escrito lá em Hebreus, que é um outro salmo que também não diz de quem é, mas diz fora. Foi Davi que falou. Entendeu? Vocês acham que eles erraram?
Você vai chegar para Pedro e dizer, Espírito Santo, Pedro, vocês estão errados. Eu fui lá no Salmo, não diz que é de Davi, não. Aí o Espírito Santo vai dizer, não, então não está dito naquela hora, agora eu estou dizendo para você. Quem você acha que está mentindo, falando a verdade? O que é que Paulo diz em Romanos? Seja Deus, verdade, e todo homem mentiroso. Coloque-se ou coloquemo-nos no nosso lugar. Quem escreveu o Salmo 2? Davi. Como é que a gente sabe? Atos 4. Quem falou? Homens inspirados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora, olha o que Pedro está dizendo. Pedro não, irmão. Desculpe, eu cito Pedro, que é Pedro que vem falando. O que é que ele está dizendo em Atos? Todo mundo se juntou. É uma pergunta que o salmista está dizendo. Por que os povos, as nações, ficaram indignadas, imaginam contra coisas vãs? É uma pergunta que já tem a resposta. E os reis da terra se levantam e os príncipes conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. A pergunta é, como assim? Vocês estão loucos? Vocês estão se levantando contra o Senhor e aquele que ele elegeu para ser o Cristo, ungido? E Pedro está dizendo, ó, aquilo parcialmente já se cumpriu. Porque esses homens que fizeram isso conosco e com Cristo, eles se enquadram nesse salmo. Eles estão falando coisas vãs contra o Senhor e eles rejeitam o Senhor e o seu ungido, o Cristo, o Messias, que o Cristo é o Messias lá deles. Só por curiosidade, ainda no Salmo 2, olha o que eles dizem no 3. Eu vou ler, não vou pedir para ninguém não. Os que pensam coisas vãs do Senhor, os que pensam coisas vãs do Senhor, e se levantam sem razão contra o Senhor e contra o seu ungido, o qual Deus, né, de uma maneira, o salmista de uma maneira poética, é como se fosse assim, algo surpreendente. É tipo, por que não tem resposta? O que é que esse pessoal tem na cabeça, se levantando contra mim, contra quem eu elegi para ser meu ungido, para ir lá morrer por eles? O Cordeiro de Deus que tira o pecado deles, para que eles sejam justos, justificados diante de mim e possam entrar nos céus. Como assim? A resposta está logo em seguida, no próprio Salmo 2. Eles dizem assim, ó. E dizendo, porque Pedro não falou o que eles diziam, apenas usou os 2 primeiros versículos. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que é isso, irmãos? É o homem tá com Deus e tem a seguinte ótica: eu estou prisioneiro aqui. Isso é uma algema. Eu quero seguir o meu caminho sozinho. Corta essa algema, sai. É assim que eles olham. E a pergunta de Deus é, por quê? Primeiro que você já está olhando é a ótica errada. Eu não estou te prendendo com uma algema. Eu te prendo com laços de amor. É o que está na palavra. Eu te prendi com laços de amor. Eu te carreguei no ombro quando você estava perdido. Botei você colado no meu rostinho, né? A ovelhinha lá, 99, foi buscar a outra, ficou aqui, ó. Sentindo o calor do Senhor, o respirar do Senhor, a voz do Senhor. Aí vocês dizem, eu estou preso com esse negócio de Jesus, de Bíblia. Rompamos. Me dá aí um alicate. Corta, eu quero... Tá. Você vai ver o seu final. Enquanto você não disser Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e não recebeu o ungido do Senhor, você está fora da bênção. Por isso que eu falei o 118 para vocês. Amém? Então é um EBD misturada com pregação hoje, tá? Por isso que eu falei, irmão. Por isso que eu falei. Tem um monte de gente falando Hosana, bendito que vem, prospera Senhor, salva-nos Senhor, mas pode ser que daqui a 2 dias
crucifica o Senhor, crucificam para Pilatos, e pode estar pegando lá aquelas ferramentas enormes. Não, isso aqui é uma prisão. Corta os grilhões, né? É a maneira como ele vê. Porque Deus não disse que prendeu ele com um elo de ferro. Quem estava preso com elo de ferro era aquele endemoniado gadareno. Jesus foi lá e libertou. Quem entende assim é Satanás, não é Jesus. Jesus é com laços de amor. Jesus é com laços de amor. A gente lê o versículo, eu não vou ler todo o Salmo, mas ele termina dando uma sugestão, irmãos. O Salmo 2, beijai o filho, para que não se irrite. Está lá no 12. Né? Não. Beijai o filho, nós somos a noiva. Comunhão. Agora tem uns que olham assim, esse negócio está com o filho, e ele comandando, o ungido de Deus, eu me sinto preso. Eu quero seguir a minha carreira solo. O Senhor não vai proibir. Agora eu te digo uma coisa, enquanto você estiver com ele, ele não te lança fora. Ele vai te dar muitos corretivos. Você pode ir até para o cativeiro da Babilônia. Mas se você estiver com ele, ele vai te levar para a vida eterna. Agora, se você quiser se separar dele, a coisa muda de figura. Então, irmãos, beijai o filho para que não se irrite e você não venha perecer no caminho. Isso está no próprio Salmo 2. Tá? Vamos voltar para o Atos para a gente... Tudo isso, irmãos, estou mostrando o quê? As palavras bíblicas, os versículos citados pelos apóstolos, não é a esmo, irmão. Ninguém está chutando sentimentozinho do coração. Não. Ninguém está chutando. É bíblico, é profético. É cumprimento de profecia. Ele está dizendo aqui, por isso que o Senhor, usando o Espírito Santo, por boca de Davi, que a gente ficou sabendo agora que o Salmo 2 é de Davi, embora não, já alguém vai dizer, não é porque não está escrito. É porque os apóstolos disseram que é. O Espírito Santo está dizendo que o Salmo 2 é de Davi. Amém? Aí ele vai dizer no 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Eles estão falando com Deus, hein? Eles estão glorificando, já começaram, agora ele vai dizer o que aconteceu para Deus, Deus sabe? Claro. Ao qual ungiste, né? O santo servo, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, o que não era para estar nessa frase, né? Mas infelizmente estava. Gente de Israel. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Gente de Israel. É o pessoal que quer cortar, se sente preso. Não, eu estou muito bem aqui no meu comando. Estou na posição, no meu comando, por enquanto está tudo bem. Não vou me submeter a esta prisão. É a forma que ele vê. Deus está dizendo, ó, não é assim. Não é assim. Quando Jesus convida, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, ele vai dizer na sequência de vários, eu não vou ler tudo, mas ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, o jugo é suave. Se o jugo é suave, o fardo é leve, é uma situação completamente oposta que você estava vivendo. Fardo pesado, jugo duro, escravidão. Mas tem gente que consegue olhar para Deus, para o amor de Deus, dessa forma, achando que o jugo é duro e o fardo é pesado. Não tá. Não atende o convite do mestre. Fica aí passando. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. No 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Pergunta, é a primeira vez que os apóstolos estão falando isso, em Atos? Em todos os discursos eles falaram sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Em todos, teve um até que a irmã Valéria deu uma contribuição ali, uma fala. Estava ela e o Max sentado ali e falaram sobre isso. Amém? Aí quem vai fazer o conselho predeterminado? Quem não quer.
Quem não quer o Senhor, então... Né? Faz... É o que você gosta de fazer nas coisas ruins contra mim? Meu conselho vai ser realizado. Aí agora, irmãos, é que eles começam a pedir livramento pelo porvir. Colocaram Deus nas alturas com louvor que lhe é devido realmente. Criador de tudo, Senhor, tu és soberano, faz o que quer, não deve satisfação a ninguém. Nos une contigo por amor, né? Não entendemos porque as nações e os gentios e um monte de gente se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele não dá resposta, porque a própria pergunta já é uma pergunta que a resposta está contida, não tem porquê. Por que se rebelar contra o grande amor de Deus? Que deu seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Não é? Por quê? Por quê? Fica a pergunta. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora, o que é que eles estão dizendo aqui na oração? Senhor, as experiências até agora estão se mostrando ameaçadora, mas nós vamos continuar, porque já sabemos uma coisa, o Senhor é conosco. Esta obra é do Senhor, não é minha. Eu estou tendo a honra de entrar no meio desse projeto de Deus, salvação, para levar a palavra de Deus a todo mundo. Então já estou dizendo, Senhor, concede intrepidez, porque a gente vai continuar fazendo o que a gente já fez e já nos levou para a cadeia, ainda que uma cadeia suave. Pouco importa se a próxima cadeia será mais dura. Pedimos apenas ao Senhor que conceda aos seus servos intrepidez, não deixe que o medo natural do homem venha superar a ousadia e intrepidez de testemunhar do teu amor, Senhor. Não deixem que as circunstâncias, Senhor, venham fazer com que eu rejeite, que eu me irrite contra o Senhor e contra o seu ungido, só porque ele quis me salvar. Porque sem ele já está condenado, sem Cristo você não será condenado. Por isso que João fala isso, né? Quem crê será salvo. Quem crê será salvo, né? João não, é Jesus que fala no Evangelho de João. Mas quem não crê, já está, não será. Você continua no status de condenado, dia após dia. Dia por dia você já está condenado. Então eles já estão dizendo, Senhor, dá intrepidez. Olha para onde vai o mérito de todas as coisas. Enquanto, o que é que nós lemos? Tu estendes a mão para fazer curas. Quem é que cura? Jesus. Prodígios. Jesus. E por intermédio de quem? Do servo do Senhor Jesus. É como se ele estivesse falando para o Pai, né? Deus de uma forma geral. Senhor, a gente vai estar cheio do Espírito. Pai, opera em nosso favor e por meio do teu Filho, teu ungido, conforme tu estabeleceste, opera todas essas coisas. Continua, enquanto o Senhor vai fazendo isso, a gente vai pregando. Percebem? Não tem espaço. Enquanto eu curo, enquanto eu salvo, não, eu nada. Eu não sou, eu não curo, eu não salvo, eu não faço nada. Mas o Senhor Jesus cura, salva, liberta, dá vida. Então essa é a oração deles. Essa é a oração deles. E para encerrarmos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. 10 para as 10, né? Irmãos, olha o que teve ali. Tendo orado, então foi uma oração, né? Uma oração cântico, uma glorificação, uma oração, um louvor. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, né? O que é isso, irmãos? Resposta do Senhor. O Senhor, por meio de... Porque os céus, a terra e o mar não pertencem a Deus? Não foi Ele que criou? A oração não começou assim? Ô soberano Senhor. Então Deus faz o que quiser do que é seu. Aí como é que Deus respondeu? Pequeno terremoto.
Estou ouvindo tudo, estou presente, sou com vocês. Estou ouvindo tudo, sou presente e estou com vocês. Com qual propósito? Comprar a Ferrari? Não, anunciar a palavra. Com qual propósito? Enquanto vocês anunciam a palavra, o pastor Cleiton já tinha falado várias vezes para a gente, a palavra vai sempre na frente, vem os sinais, Senhor. E quem opera os sinais? O Senhor. Não é? O Senhor faz tremer, como diz assim, ó, é o soberano que está falando. É o soberano do céu, da terra, tudo. Está respondendo para vocês, estou com vocês nesta empreitada. Amém? Por isso eu retorno a dizer, irmãos, o que nós dissemos no comecinho, quando a gente foi lá no Salmo 118, por conta da aula passada ainda, eu falei aquilo, né? Eu me estendi um pouquinho da pedra angular, da pedra de esquina, que foi a remissão, porque o mesmo Salmo vai falar o Hosana. Agora você já sabe o que é Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E por que o Senhor falou para Jerusalém, olha, vocês não viverão mais até o tempo que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Amados, o homem sem Jesus, ele é um cego de olho aberto. Sem Jesus, ele está cego de olho aberto. Facilmente enganado. Facilmente enganado. Nós também, nós não estamos nos colocando numa posição superior a ninguém. Todos nós, porque somos crentes. Porque nós também somos ovelhas do Senhor e nós sabemos que ovelha é míope, né? Todo mundo sabe disso. Não, isso é biologia. Não sabia? Está sabendo agora. Ovelha, não tem miopia no ser humano? A ovelha é míope. Por isso que ela precisa de balido, aquele sonzinho, e de um pastor para guiar. Ela é míope. E quem é o pastor? Jesus. Você acha que mesmo com miopia, mesmo não sabendo as coisas direita, dependendo do seu peso, né? Dependendo do peso da ovelha, literal, ela não consegue levantar. Ela vai morrer deitada. Dependendo da quantidade de lã que ela tiver do seu peso, é preciso o pastor ir lá, bota ela de pé. Nós somos mais fortes do que os cegos. Mesmo a gente... Porque é uma diferença muito grande, irmão, entre cegueira e miopia. O cego não vê nada. O míope vê. Mal, mas vê. Então, Jesus deu a bênção para nós de vermos um pouquinho. Um pouquinho. Quem foi lá para o terceiro céu, que o pastor falou, né? Entrou aonde, pastor? Antessala, cozinha. Área de serviço. Beijai o filho. O que é isso? É literal? A noiva. É comunhão com o Senhor. Porque senão, se você achar chato, você vai achar que você está preso por grilhões. Você quer sair, vai para o mundo, correr a tua corrida. No dia que Jesus voltar, ele vai levar quem está em comunhão com ele. Né? Quem disse, bendito que vem, era esse que eu espero, o prometido das nações. Amém? Podemos orar?